A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O agronegócio é dinâmico e o tempo todo a gente está falando de tecnologia. E o agronegócio precisa também de novos atores. E nós precisamos comunicar esse nosso agronegócio. Precisamos de mostrar aquilo que nós fazemos de melhor aqui no nosso país, mostrar para o pessoal lá fora. E eu vou conversar agora direto de Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos, com a Natália Seco, que é CEO da Orquestra Innovation Center. E ela é fundadora da Orquestra Ventures. E o tema da nossa entrevista será As Mulheres no Setor de Inovação Agrícola. Natália, que bom conversar com você depois de tanto tempo. Como é que você está? Pois é, muito tempo que a gente não se fala. Estou muito feliz aqui de estar novamente com você, conversando, trocando ideias. Natália, o que você está fazendo aí nos Estados Unidos? Olha, Estados Unidos, a gente agora tem a nossa empresa aqui também, né? Mais ou menos 8 anos atrás eu morei nos Estados Unidos por um período. Foi quando é, eu estudei inovação, né, na Universidade de Stanford. Depois estudei Venture Capital, que é um investimento em mercado de risco, né, em startups. Também na Universidade de Berkeley. Tudo isso é na Califórnia. E a gente teve um período também onde eu morei no Canadá, e tudo isso buscando entender melhor o mercado de inovação, né, de aceleração de startups, de investimento em startups. E desde lá de trás, eu já tinha esse propósito de desenvolver mercado nos Estados Unidos nessa área, né, e em outras também. Mas primeiro, né, a gente teve toda essa ideia da desenvolvimento de negócios e de inovação, em desenvolver uma aceleradora pro agronegócio na nossa região, no sudoeste goiano, né? E a gente foi a primeira aceleradora do estado, né? Eu acho que até do centro-oeste. Já tem mais de 5 anos isso. E o objetivo era, como segundo passo, depois que a gente trabalhasse o mercado brasileiro, a gente vir atuar com investimento em startups, né, em venture capital aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente está aqui trabalhando esse mercado e também a gente está na região da Flórida. Está muito aquecido o mercado do setor imobiliário. A gente, além de trabalhar, né, com investimento e fundo de investimento em startup, a gente viu essa oportunidade de desenvolver um bom portfólio de investimentos no setor do real estate, que é o setor imobiliário. Falar hoje em startup, em agritech, o pessoal já entende, né? Já é algo assim que está meio que no entendimento popular, né? Mas eu fico imaginando o seguinte, há 5 anos atrás, quando você começou, sei lá, parecia algo meio, assim, meio disruptivo demais, né? Algo novo demais. Quais foram os principais desafios que você enfrentou naquele momento? Não, você foi certeiro na sua fala agora. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente começou, não se falava em inovação, sim, tecnologia, sim, né? O agronegócio, tecnologia, né? O Brasil ainda é referência em desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio, plantio direto e todas as outras tecnologias que mudaram o agronegócio brasileiro, isso há quantos anos para cá. Mas quando se falava de mercado de startups, de ecossistema de inovação, aceleradora de startups, né? A gente chegou como uma aceleradora, a Orquestra Innovation Center. Ninguém entendia isso mesmo. Então, foi um trabalho que teve que ser feito de comunicação, que na verdade o que que a gente fez? Ninguém sabia o que a gente fazia. As perguntas foram, mas o que que é isso? A gente tinha que explicar meio que na prática como que funcionava. E até por isso a gente mudou um pouquinho a forma de trabalhar na região, por não ter uma maturidade, né? A gente fala maturidade de inovação mesmo, como um ecossistema de inovação, era tudo tão novo. Foi difícil, muito difícil começar do zero, e a gente transformou isso onde a gente via que o mercado mais absorvia as tecnologias e as startups, que era no desenvolvimento de mercado.
Então, desenvolver tecnologia também, mas a gente começou a ajudar as empresas, tanto brasileiras, né, as startups e as scale-ups, que são empresas umas que estão com tecnologias realmente inovadoras que não se via por aí, tanto brasileiras quanto estrangeiras também. A gente trabalhou com startups canadenses, europeias. A gente fez essa ponte entre o produtor e essas tecnologias que não conseguiam se conversar. Às vezes, muitas vezes, o produtor não sabia nem que existiam. E foi assim que a gente foi trabalhando, ajudando essas empresas a desenvolver mercado, ao mesmo tempo a adaptar o produto delas para o nosso mercado regional. E foi nessa conversa de que, né, o produtor precisava é, é, se, ter os benefícios dessas tecnologias, que muitas vezes era redução de custo, ou maior eficiência, e foi nessa conversa e na conversa de implantar tecnologia que tanto as empresas do agro quanto os produtores abriram as portas, porque isso sim eles têm apetite, né? Eles têm muito apetite para tecnologias, novas tecnologias, eles gostam muito. Então, foi através desse viés e não tanto de um viés de ecossistema de inovação, desenvolver um ecossistema de inovação. Basicamente, Natália, qual que é a diferença de trabalhar no Brasil e trabalhar nos Estados Unidos? Olha, a gente tem o mercado aqui, né? A gente trabalhou antes de eu ir para Rio Verde com a aceleradora. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de começar a pesquisar e também a entrar no mercado do Venture Capital na época, que é o investimento de startups na Califórnia. Pensando, né, no mercado de startups, qual que é a diferença? É gigante, porque o Brasil é novo, apesar de estar crescendo muito, né, aí nesses últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5, mas o Brasil é novo nesse mercado, enquanto os Estados Unidos ali iniciou os primeiros desenvolvimentos de startups e desse ecossistema em 1940, né, com a NASA, enfim, com todo aquele ecossistema da Califórnia. Então, é mais difícil trabalhar no Brasil porque é o que você falou, muita gente não conhece, são poucas pessoas que têm o apetite de investir em mercado de risco, que é o mercado do venture capital, das startups. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais oportunidades de mercado. Por exemplo, tem muito desafio no Brasil, tem muito problema para ser resolvido. Por ter muitos problemas, por exemplo, no agronegócio, infraestrutura, a gente tem tanto problema de infraestrutura, né? Então, as startups têm mais mercado para elas trabalharem, mais tecnologias para elas desenvolverem. Já nos Estados Unidos, isso já está mais consolidado. Então, tem esses dois pontos. Aqui também o investimento, né, o montante de investimento gira mais rápido, são muito mais investidores propensos a investir no mercado, no Brasil. Isso é muito mais restrito, muito mais a nossa região. A nossa região do sudoeste goiano, isso é quase mínimo, né? Então, o ecossistema não se fortalece tanto, como o ecossistema também, como agentes de inovação. A quantidade de agentes de inovação nos Estados Unidos é muito maior, né, do que no Brasil, mas o Brasil tem feito um trabalho aí crescente aí de venture capital e tem uma questão cultural também, é muito diferente a cultura em qualquer área. Se a gente trabalhar no agronegócio aqui nos Estados Unidos, é completamente diferente do agronegócio brasileiro, né? E a cultura também das pessoas, né? Eu vejo muita diferença aqui, os negócios às vezes são mais rápidos do que no Brasil, enquanto no Brasil a gente precisa ter mais. Não que aqui não tenha que ter contatos e networking, relacionamento, mas aqui o trabalho gira mais rápido, os negócios giram mais rápido. No Brasil a gente precisa mais relacionamento para realizar um negócio. Eu acho que uma das diferenças são essas. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo.
Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando sobre inovação, sobre sucesso, sobre alcançar o sucesso. E eu estou entrevistando Natália Seco. Nós que estamos aqui sabemos o quanto o nosso agronegócio é tecnológico, é avançado, o quanto a gente cresceu em termos de produtividade. Mas e o norte-americano? O fazendeiro norte-americano, ele tem essa percepção? Ele sabe o quanto o nosso agronegócio é tecnificado, o quanto o nosso agronegócio é grande? Como é que é a percepção que eles têm aí nos Estados Unidos do nosso agronegócio aqui? Olha, eu tenho, assim, uma experiência não só com o norte-americano, mas também até nos eventos, né, que eu participo na área de tecnologia no agronegócio, eventos de agritech, né, que são de startups para o agronegócio. Aí a gente conversa muito com europeus, canadenses, americanos. Muitos americanos já estão no Brasil também, já fazendo negócios, né? E já conhecem, tem muitos americanos que já conhecem a realidade do Brasil e sabem da potência que a gente é no agro, né? Ah, porém, você também observa uma parcela aí né, do mercado do agronegócio global, europeus, canadenses, americanos e outras regiões que acham que o Brasil, por exemplo, não trabalha a sustentabilidade, que é o que, né, até você começou o podcast falando que a gente tem que melhorar a comunicação, né, no agro. Então, eu até tenho dito isso nos eventos que eu participo, até como speaker, né, falando nas palestras que do que o Brasil se preocupa com a sustentabilidade. Até porque para ele faz muito mais sentido dele cuidar, da sua terra, né, para ele produzir mais. E muitas vezes essa visão é errada do país. E quando eles ouvem a gente falar do que a gente tem de tecnologia, do que a gente tem de manejos que buscam a sustentabilidade ou né, de formas de produzir mais sustentáveis, eles ficam impressionados. Mas assim, não são todos, né? Muitos já sabem também do que o país vem fazendo, né? Porque já conhecem, já foram para o Brasil, já conheceram o mercado brasileiro e sabem que o agronegócio brasileiro é uma potência. Recentemente você recebeu uma premiação muito importante. Eu gostaria que você falasse dessa premiação. Onde que você recebeu? Por que você recebeu? Que premiação é essa? Isso é uma premiação, é de um evento global, Global Summit Women in Agritech, né? Que é um evento global, um summit global de mulheres em agritech. Então, são mulheres do mundo todo mesmo, globalmente, que participam desses eventos que acontecem anuais. Eles costumam ser mais no Canadá, porque a cúpula do evento, né, da organização do evento é canadense. Mas esse ano, por exemplo, foi na Bélgica, e aí teve até a presença do príncipe e da princesa da região lá eu não sei se a pronúncia certa é Antoine, que é a região do condado lá, e eles eram os sponsors também, quem estava investindo e acreditando nesse evento, né, querendo apoiar o evento de sustentabilidade, que eles gostam dessa área, né, de apoiar a sustentabilidade no mundo. E nesse evento, várias mulheres estavam concorrendo a algumas categorias dentro de tecnologia para o agro, e eu concorri Agritech. Então, eu fui uma das finalistas. Foram 3 finalistas, uma canadense, eu como brasileira e uma americana. E aí eu fiquei, né, bem feliz por estar representando o Brasil, porque ali, em todas as premiações que estavam acontecendo durante o evento, não tinha nenhuma brasileira além de mim, né? Então, fiquei feliz por isso, até por uma categoria muito importante que é a Agritech, né? Que por meu trabalho com startups no agronegócio, né?
e trazendo inovação para o agronegócio a partir disso, sustentabilidade, né? Porque quanto mais a gente trabalha em inovação e tecnologia no agro, a gente sempre está trabalhando com sustentabilidade. Muito difícil não estar indo por esse viés. Como é que você ficou sabendo que você havia ganhado essa premiação e o que ela representa, Natália, para você, enquanto profissional, e também para o nosso país, né? Porque ser premiado lá fora, não é qualquer brasileiro, qualquer dia que é premiado dessa forma, né? O que representa essa premiação? Olha, eu fiquei sabendo através de um e-mail, né, que eu era uma das finalistas. Porém, eles fizeram, né, um evento de gala para apoiar todas essas mulheres. Então, teve entrega de premiação, né? Durante o evento, foi no final do evento, no último dia, né? E durante esse evento de gala. E, assim, é muito bom eu estar representando o Brasil, porque uma mulher lá, né, brasileira, que está trabalhando com inovação e tecnologia no agronegócio, ou seja, mostrando que o Brasil faz projetos nessa área, né, e está preocupado também com a sustentabilidade, porque esse evento falou muito de sustentabilidade dentro do agronegócio global. Então, isso é importante, é relevante. Eu fiquei feliz por isso, por estar lá. Não é assim, a primeira premiação que eu recebo, eu recebi outras premiações. Por trabalhar com tecnologia dentro do agronegócio e por ter construído um ecossistema de inovação, como a Forbes Under 30, né? Foi uma das premiações que eu recebi. E essa foi bem importante para mim, porque eu estava concorrendo globalmente, né? Com mulheres do mundo todo. Então, também essa experiência, essa troca de ver o que essas mulheres estão realizando nos países delas e a gente poder estar presentes também, levando a bandeira do Brasil, e foi legal ver que a bandeira do Brasil estava lá no dia, no palco, também sendo representada. Você falou aí da Forbes Agro, eu li a matéria, foi escrita inclusive pelo meu amigo, né, o jornalista Fábio Moitinho, que é um baita de um jornalista, uma pessoa sensacional, eu admiro demais. E que matéria interessante, que matéria bacana, né? E o fato de estar na Forbes, que é um grande veículo, né, muito respeitado, já é algo sensacional. Parabéns, viu? Não, bacana. Forbes querendo ou não, é um tipo de premiação que você vai levar para a vida toda, né? Então, assim, o reconhecimento disso, né, de que seu trabalho, tudo que você fez, o que você falou lá atrás, aqui nessa gravação hoje, de que como foi começar do zero em um local que nem sabia o que era o que você fazia. Então, a Forbes foi a primeira premiação que eu recebi, né? Depois dessa, teve outras, né? Mas a Forbes Under 30 foi a primeira e foi um reconhecimento assim, num momento de muita dificuldade, de que a gente estava tendo bons resultados, mas que a gente teve que fazer um trabalho muito árduo de construir do zero todo esse ecossistema de inovação e começar a trabalhar com essas startups em várias áreas, né, da nossa região, dentro da porteira, em várias fazendas, também nas empresas, e isso foi levado muito em consideração pela Forbes para eu ganhar essa premiação. A dificuldade disso, a dificuldade de se construir um ecossistema num lugar que nem existia inovação. Existia inovação, claro que existia, né? Inovação internamente das empresas costuma existir sempre, mas não existia um ecossistema, não existia uma aceleradora, não existia empresas que traziam startups e desenvolviam, ajudavam a colocar elas no mercado, ajudavam elas a estar em contato com os produtores, não existia uma aceleradora acelerando essas empresas, né? Então isso era tudo muito novo. E eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento, porque a gente sabe que não é fácil. Trabalhar com inovação e venture capital, mercado de riscos, já é extremamente difícil. Você precisa ter muita resiliência, porque muita coisa dá errado no meio do caminho, porque trabalhar com inovação é trabalhar com erro. E aí eu abrindo um mercado do zero num lugar que não existia. Então foi algo que essas premiações vêm só para mostrar que, ó, você estava no caminho certo. É isso. Você hoje tem palestrado, né, em vários países, em vários lugares, aí nos Estados Unidos, né? E
Você se sente como uma porta-voz do agronegócio brasileiro? Nas oportunidades que você tem, você fala desse agronegócio, você fala dessa pujança, da importância dele e do quanto o nosso agronegócio é responsável e também sustentável? Ó, com certeza. Porque não tem como eu falar, né, do que eu faço, do trabalho que eu fiz, com a orquestra, sem falar do agronegócio brasileiro, porque a gente está em contato com o agronegócio a todo tempo. Então, até nas palestras ou nos painéis que eu participo com outros integrantes, quando a gente fala, de tecnologia, de agritech, eu sempre menciono o que que o Brasil está fazendo, né? Qual os interesses do agronegócio brasileiro, que ele está interessado nas tecnologias, que ele tem interesse em tecnologias que são ah, que reduzem químicos, eles estão muito interessados em biotecnologia. Então, eu também falo do que o Brasil já desenvolveu sozinho, né? Do que é nosso, que outros países não desenvolveram. Então, eu sempre entro na vertente do Brasil para falar do que o Brasil tem feito e do que ele faz. Por quê? Porque precisa ser dito isso, né? Se ninguém fala, lá fora ninguém fica sabendo. E a nossa imagem fora, todo mundo já sabe que é distorcida, né? É dita como o agronegócio só desmata. E a gente fala, sempre que a gente tem oportunidade, às vezes até num painel que eu estou falando de tecnologia, agritech, eu aproveito para falar da parte do que o Brasil faz de sustentabilidade, do que ele desenvolve, do que ele aceita, da busca dele por tecnologias, por biotecnologias, por bioinsumos, por exemplo, né? A gente pontua isso porque eu acho importante deixar clara essa visão de que a gente trabalha num país que é pujante, né, do agronegócio, é uma potência e que, além disso, está, sim, preocupado com a sustentabilidade e outra, é um dos países que mais preserva, né? Isso todo mundo já sabe e a gente sempre comenta também. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. A minha convidada de hoje se tornou uma daquelas vozes brasileiras que falam bem do agronegócio lá fora, que mostram o verdadeiro valor do agronegócio. Eu estou conversando com a fundadora, com a CEO da Orquestra Innovation Center, Natália Seco. Existe um mantra de que o agro não sabe se comunicar. Eu chamo de mantra porque fica o tempo inteiro, né? A gente ouvindo isso, falando isso e tal. Mas o que você acha que falta ainda, Natália? O que falta em termos práticos para a gente mostrar a realidade desse agronegócio tão profissional lá fora? Em termos práticos, essa é uma pergunta, talvez, né, mostrar mais matérias no exterior do que o agronegócio brasileiro está fazendo. Por exemplo, quando eu comento, né, que quando a gente trabalha com produtores e indústrias e a gente vê eles produzindo os próprios fertilizantes, que é algo tão comum, né, na nossa região, por exemplo, é, a gente está falando sobre isso, mas a gente não está vendo matérias mostrando o que está sendo feito lá fora, né? A gente está vendo internamente no país, porque tem muitos canais, né, do agronegócio que estão mostrando toda hora as novas tecnologias, o que os produtores têm feito, até as agroflorestas que existem, até na nossa região tem, né? Inclusive, um dos nossos parceiros trabalha com agrofloresta, foram os primeiros aí na região, então, assim, é muito bonito de ver esse trabalho que a princípio ninguém acreditava que ia dar certo, e dá certo. Eles estão aí provando, e só que essas matérias ficam, eu percebo que ficam mais internamente no país,
né, nas mídias do país, nos canais do país, e não está indo para fora. Então, teria que arrumar uma forma dessas matérias chegar lá fora, nem que seja por talvez. A gente vê aí até na Netflix é, documentários, né, sobre preservação. Eles trabalharam muito esses documentários até com produtores americanos. Então, por que não o Brasil não faz isso? Por que não faz documentários do que está sendo feito no país? Né? Pode ser uma forma de comunicar. Eu tô vendo que no armário aí atrás de você tem um microfone, né? E você vem da música, né? Você tem essa veia artística, né? De alguma maneira, essa veia artística te ajudou a enfrentar os desafios, a enfrentar todos os problemas que você enfrentou para chegar hoje, nesse momento, tendo o sucesso que você tem? Eu acredito que sim, boa pergunta, porque, primeiramente, eu acho que na comunicação, né? Quem é artista se comunica de uma forma diferente, né? Você, né, se comunica de uma forma diferente, que também dessa área. Eu, como cantora, né, ainda sou uma cantora. A primeira formação minha foi música, e eu comecei minha carreira com 14 anos de idade na música, foi a minha primeira carreira. É, e na época tão nova, tão, né, ainda inexperiente, passei por uns desafios e consegui enfrentar públicos, né, grandes públicos, enfrentar a mídia, conseguir dar entrevistas em TV, ainda adolescente. Eu acho que isso ajudou, me ajudou a construir aonde eu cheguei, né, até me comunicar melhor, talvez até nessas palestras, né, até através da orquestra, comunicar a inovação de uma forma mais fácil de ser entendível, às vezes para um público que ainda não conhecia sobre isso. Tem muitas coisas que eu acho que eu poderia pontuar de que a música me ajudou, inclusive a resiliência, né? E a música também, ela trabalha a criatividade, né? Outro ponto muito forte que inovação, não existe inovação sem criar e sem o processo da criatividade. Então, a música, ela trabalha isso, ela é criativa, né? E a resiliência também, de que o músico, principalmente a minha formação é música clássica, e a música clássica te exige treino, né, diário, horas de treino, perfeição, né, qualidade. E isso eu trouxe para o meu trabalho com a inovação, né, sempre trazendo qualidade para o que a gente fazia e tentar ao máximo encontrar a perfeição igual eu buscava na música. Então, acho que são áreas que se conversam, parece que não, mas como que eu falo, as soft skills, as habilidades que são necessárias para a música também são necessárias para inovação e para trabalhar com o mercado de venture capital, de startups. Então, acredito que me ajudou muito. Você vem de uma família tradicional do agronegócio, né? Teve algum momento em que a sua família chegou para você e falou: Ó, Natália, para com o que você está fazendo aí e vem para cá, vem cuidar daquilo que é nosso, aquilo que já está estabelecido aqui? Olha, até a primeira entrada minha no agronegócio foi através da empresa familiar. E eu trabalhava com música e me formei em música clássica. Da música, por eu perceber esse chamado familiar, eu falei, eu vou estudar, vou fazer negócios, vou fazer um MBA, mas não só pela família, porque eu tinha realmente curiosidade de. Eu acho que no fundo eu queria ser uma empreendedora, no fundo eu queria ser uma empresária, estava faltando algo para mim. Eu não queria só a música, eu queria entender sobre negócios, e eu fiz o MBA. E disso, tudo que eu aprendia de negócios, eu queria colocar na prática. E aí foi o meu chamado para a empresa da família. Eu falei, cara, por que que eu não posso botar tudo isso dentro da empresa da minha família, que é a empresa do agro, né? Revenda de muitos anos e também produção agrícola. E foi aí que eu comecei a trabalhar inovação dentro da empresa. Eu já vi que o meu perfil era mais para inovação e estratégia, então eu comecei a desenvolver um planejamento de estratégia e trabalhar inovação internamente nos próprios processos da empresa, né? Primeiro internamente,
Fiquei uns 2 anos mais ou menos trabalhando isso. Aí depois a gente mudou muita coisa internamente. Aí depois eu dei um passo a mais, que foi buscar estudar inovação lá na fonte, lá no Vale do Silício. E aí chegou a hora que eu falei, não é só trabalhar com o agro tradicional que eu gostaria de trazer inovação e tecnologia das startups, né, para o agronegócio. E eu vou começar isso através da empresa da minha família. Então, foi primeiro através da empresa da minha família que eu fiz isso, e depois a gente abriu a orquestra para o mercado, né, para trabalhar isso com o mercado. Mas sim, a pergunta que você me falou, chegou momentos que, né, a minha família, né, meu pai, principalmente, não entendia também esse mercado, então ele duvidou, mas como é que é isso? Como que funciona isso? Então a gente teve que ir mostrando na prática, como que funcionava, e foi muito importante também participar de reuniões com pessoas, com startups da área, as reuniões com as startups que mostravam tecnologias, mostravam como que é o investimento em venture capital. A gente conversou com muita gente no Vale do Silício, fundos de investimento, muitas startups, e isso deu um bom cenário do que é esse mercado. Foi assim que a gente começou. Muitas vezes, Natália, quando as pessoas olham para o sucesso, né, para as pessoas que têm sucesso, elas não imaginam o quanto foi difícil alcançar aquele ponto, né? Alcançar e se manter, porque não basta chegar lá no auge, né? Se manter é mais difícil até do que chegar. E as pessoas precisam de inspiração. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as milhares de pessoas, né, de mulheres especialmente, que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, e também para as jovens, né? As Natálias, lembra daquela Natália adolescente que sonhava lá atrás e queria tanto, né, atingir os seus objetivos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas agora. Que mensagem você deixa? Eu primeiro acredito que cada um, né, de nós tem as nossas qualidades, os nossos propósitos e objetivos. Eu acho que cada um tem que pensar em buscar o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te faz acreditar, né? Mesmo que isso às vezes esteja na contramão do ambiente que você vive, né? Igual a gente comentou muito aqui, eu trabalhei com algo que não existia ainda na minha região. Só que eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, isso não existir ali não foi algo que me barrou. Eu acho que o que eu poderia falar para as pessoas é buscar conhecimento, ir atrás do que realmente mexe com você, que mexe com a sua alma, para você trabalhar isso. Porque quanto mais feliz você estiver trabalhando com algo que você gosta, mais resultados você vai ter. E se você também trabalha com algo que você não acredita, você não vai aguentar, porque em qualquer área que a gente trabalhe, os desafios são enormes. A gente passa por muitos problemas para você conseguir chegar ao sucesso, né? E esse sucesso também nem sempre é estável, a gente tem altos e baixos. Então, eu falo para todos, busca o que te brilha os olhos, né? Trabalha com algo e nunca fique só no seu lugar esperando alguma coisa acontecer. Busca informação, busca conhecer pessoas diferentes, busca cenários diferentes, nem que seja país, regiões, porque isso faz, em qualquer área que a gente esteja, agregar muito, conhecer mais e ajudar na nossa caminhada, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente conhece, mais ajuda na nossa caminhada. Porém, também não fique apegado a isso, porque eu também passei por isso, de achar que eu só precisava de mais e mais e mais conhecimento, e às vezes a gente demora muito para colocar na prática. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre conhecimento e prática. A gente tem que aprender, conhecer coisas novas e já começar a colocar na prática, não esperar o momento certo, porque esse momento certo também ele nunca chega. A gente tem que, sim, planejar, avaliar, mas acreditar e confiar também. Eu acho que é isso. E eu gostaria, você falou das mulheres, né? Eu acho que as mulheres têm que acreditar que elas são capazes, porque elas são muito focadas, até na parte da inovação e de tecnologia, elas têm um mindset já de trabalhar com coisas diferentes, de acreditar no novo, de fazer coisas de formas diferentes.
Então, elas têm um grande potencial e cada vez mais estão aí em cargos de liderança, mas a gente precisa mais e mais mulheres tomando decisões também, né, nos cargos de liderança. E elas têm total capacidade. A gente vê mulheres aí exemplares, né? E a gente fica feliz e a gente tem que apoiar também, tem que ter uma rede de apoio. Eu acho que as mulheres têm que começar a se apoiar mais, apoiar as outras, todas que estão começando ou que estão já sendo reconhecidas, a gente tem que apoiar. Eu acho que é por aí. Natália, muito obrigado por me dar o privilégio de conversar com você. Eu que acompanho a sua trajetória aí de tantos anos, né? E ver você chegar no patamar que chegou hoje é maravilhoso. Não foi fácil, né? Não foi fácil, nunca será fácil, mas você enfrentou as dificuldades e tem vencido, né? Tem crescido cada vez mais. Foi uma honra conversar com você. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você, Divino Ronaldo. Eu acho que essa conversa foi muito boa. Eu fico feliz de estar falando novamente com você. Eu acho, né, você trouxe pontos aqui excepcionais que eu fiquei muito feliz de falar, que muitas vezes a gente às vezes não tem nem oportunidade de falar, mas você foi certeiro nas perguntas, conseguiu tirar o máximo de mim, eu acredito, de informações. Então, você também é um grande profissional e fico muito feliz por você estar desenvolvendo esse trabalho que você desenvolve na nossa região, né? Levando informação para a população e de uma qualidade extrema. Parabéns e obrigado por novamente essa oportunidade de estar aqui contigo. Adorei, foi um prazer e espero falarmos novamente em breve. Vamos nos falar sim, lógico, em breve. Com certeza. Só precisamos de definir se vai ser aqui em Rio Verde ou se vai ser aí em Orlando, aí nos Estados Unidos. Vamos organizar, boa. Um abraço, Natália. Um abraço. É isso aí, pessoal. É como eu disse, né? Lutar pelo sucesso não é para qualquer um. Nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço do crescimento, né? Porque crescer dói. Eu conversei com a Natália Seco, que é a CEO da Orquestra Innovation Center e da Orquestra Ventures. Uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades, muitos preconceitos, começou um negócio numa região em que ninguém sabia do que se tratava, mas ela conseguiu chegar onde queria. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.